Bom, primeiramente, bom dia. Na aula passada, nós começamos a trabalhar os tipos, vou colocar aqui, ó, tipos de predicado. Os tipos de predicados. Ok? Uhum. E aí, eu ensinei, ou mostrei para vocês que existem 3 predicados. Vamos lá, qual é o primeiro? Simples. Predicado nominal. Ai, Segundo. Predicado verbal. Isso. Então, lembrando, predicado verbal. E o terceiro? verbal nominal, era? Verbo nominal. Isso. Predicado, Verbo nominal. verbo nominal. Estou usando aqui o quadro para a gente lembrar. Certo? Tá. Certo. Bom, hoje a gente vai trabalhar somente o predicado nominal. Tá? Primeiro, o que é um predicado? O que é um predicado? É o que o sujeito fez. Declara o sujeito, alguma coisa assim. É que vem antes do... Não. Eu acho que É o sujeito. É a ação do vocês. É a ação do sujeito. É a ação do sujeito que ele fez. Nem sempre é a ação do sujeito, porque a gente viu que tem predicado nominal, aí é o que a gente está vendo. Vem Vai antes, ter agora. né? Vem antes do sujeito, não é? Porque é pré. Oi? Vem antes, né? Tem pré? Não. Que expressa o sujeito. Depois. Então, vamos lá. Os tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Só que agora eu quero saber o conceito de predicado. Calma aí que eu vou pesquisar, porque eu Então, vamos lá. Informação propriamente dita. Ó, propriamente dita do sujeito. Calma aí. Vamos elaborar o nosso mesmo. Certo? Termo que atribui uma informação característica, quantidade ou estado do sujeito. Isso. Então, uma informação propriamente dita do sujeito. Sujeito. Tudo aquilo que se fala do sujeito é o predicado. Dentro dele, dentro do termo, vem quem? Adjetivo? O verbo sempre Verbo. Desculpe. estará presente. Certo? Certo. Lembram? Todas as vezes que vocês forem analisar uma oração, uma frase sintaticamente, primeira coisa, Eloá, que você tem que buscar é quem? O verbo. Certo? O verbo. E o verbo é o fofoqueiro. É o Nelson Rubens, da sintaxe. É o X9. Nelson Rubens é o fofoqueiro da TV Fama. Então, ele que vai te dizer quem é o sujeito e quem é o predicado. Tá certo? Bom, por que a tia Nívia hoje vai trabalhar o predicado nominal? Deixa eu... Por que hoje a tia Nívia vai trabalhar o predicado nominal? Porque no livro de vocês, na página, deixa eu abrir a página aqui, que eu já estou mais perdida que segue tiroteio, tanta página. Na página, vixe, burra. Pulei muito, corguinho aqui. Nós, na verdade, estamos até atrasados, né, gente? No livro 3. Página 27. Todo mundo abrindo aí na página 27. Rápido. O tempo ruge. Meu Deus, Não é calma. ruge, não. É ruge mesmo. Calma, Leão. tia. 27. Página 27. Verbo de ligação predicativo do sujeito. Isso. Vou até colocar aqui. Página 27. Abram. Abram aí. Abram. Pronto. Abraxésimo. Pronto? Abrão. Abriram? Pronto. Lorena, Sim. você leu aí Oi. o título. Lê novamente. Verbo de ligação predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito. Pronto, pode parar. Por que a gente vai trabalhar o predicado nominal? Porque esses dois termos que a Lorena acabou de
falar para a gente, verbo de ligação e predicativo do sujeito, ele sempre estará no predicado nominal. Certo? Então, vamos colocar isso daí como uma regra. Tá certo? Como uma regra. Deixa eu... O Lucas Carbone aqui fugiu. Estou trazendo ele de volta. Tipo, verbo de ligação e predicativo do sujeito sempre vai ser nominal. Sim. Sim. Tá. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó. Predicado nominal. Vou até colocar a letra maiúscula. Nominal. Seria, eu vou colocar mais ou menos como seria, por exemplo, abreviação de uma frase que tem predicado nominal. Então, é sujeito mais verbo de ligação. Deixa eu colocar com letra maiúscula. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Essa seria a abreviação. Vamos colocar um exemplo? Ok, calma. Vamos colocar um exemplo? Olha só. O dia está quente. Então, nós temos aqui sujeito, certo? Um verbo de ligação e quente, predicativo do sujeito. Certo? Então, todo predicado nominal, todo predicado nominal ocorrerá um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Vou colocar aqui exemplos. Meu diário continua aberto. Outro exemplo. Os meus alunos permanecem felizes comigo. Faz de conta que é verdade. E colocar outro aqui. O predicado, ele é um verbo, né? Tipo, meu diário. Meu diário é o sujeito, continuar, que é o verbo. Continua. Ó, presta atenção, Lorena. Se a gente fosse analisar... Agora eu vou fazer uma análise com vocês. Espera aí. Ok. Deixa eu colocar aqui primeiro. Lorena fica confusa com muitas informações. Vou aproveitar a Lorena. Tá, Loló? Ok. Então, olha só. Eu coloquei 3 exemplos aqui de orações que trabalham o verbo de ligação. Continua, tá? Não é permanece, não. É permanece, tá? Espera aí. Permanecem, ok? E fica, ok? Esse ficar no sentido de estar, o permanecer no sentido de estar e o continuar no sentido de estar. Tá certo? Então, detalhe, prestem atenção. O verbo de ligação nada mais é do que o verbo que exprime estado. Tá? Então, ó, todo predicado nominal ocorrerá um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O verbo de ligação sempre será um verbo que
exprime estado. Vamos colocar aqui, ó, modo de ser. Ok? Então, a gente está aqui trabalhando, tentando fomentar aqui algumas informações para a gente focar, tá? No exercício. Pronto? Pronto. Estou usando a lousa aqui do Zoom. Estou achando o máximo. Também acho. A ideia do Zoom, É, do Zoom. Tá ótimo. eu descobri que tem Zoom na minha televisão. Não vou falar nada, né, gente? Sério, tem um botão que tem um aplicativo Zoom. Aí coloca e loga lá. Eu nunca vi. Esse vídeo aula da professora Nívia na TV. Também tem Eu conectei o computador. plataforma pela TV. Pronto, gente? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Bernardo, você está com o livro aberto? Eu tô na página 27. Então, passa para a página 28. Passei. Vamos lá, lê para mim. Verbo de ligação. Como é que está aí dentro do livro de vocês o trabalho do verbo de ligação? Lê para nós. Os verbos que estabelecem uma ligação entre o sujeito de uma característica ou um estado atribuído a ele são chamados verbos de ligação. Então, para aí. Por que eles são chamados de verbos de ligação? De repente, eu tiro o continua. De repente, eu tiro o permanece. E, de repente, eu tiro o fica. Certo? Lorena, lê para mim as frases. Meu diário aberto. Os meus alunos felizes comigo. Lorena confusa com muitas informações. Vem cá, perdeu o sentido? Você não entendeu que o diário estava aberto? Sim, Vocês não entenderam que os alunos estão felizes? sim, Vocês não entenderam que a Lorena está confusa? sim. Então, por isso que é chamado de verbo de ligação. Na verdade, ele está fazendo uma ligação da palavra aberto ao diário. Felizes aos alunos. Confusa a Lorena. Tá. Então, vamos lá. Meu diário continua aberto. Os meus alunos permanecem felizes. Lorena fica confusa com muitas informações. Então, gente, por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Porque ele está simplesmente ligando uma característica, e essa característica tem um nome, a gente vai ver aí que é o predicativo do sujeito. Então, essa característica ligado ao sujeito. Por isso que ele chama predicativo do sujeito. Tá? Ok? Vamos lá. Continua, Bernardo. Os principais verbos de ligação do são ser, estar, ficar, tornar-se, parecer, permanecer, continuar, andar. Aí, para aí um pouquinho. O livro fez uma coisa que eu não gosto. Tá? Eu vou explicar o que é. Ele diz aqui, ele afirmou que os verbos de ligação é o verbo ser, estar, ficar, tornar-se, parecer, permanecer, continuar e andar. Eu não gosto de fixar isso. Por quê? Vou explicar por quê. De repente, eu coloco aqui uma frase assim. Clarice anda pelo corredor do hospital.
Hospital. Vou colocar uma outra frase aqui, tá? Deixa eu ver quem tá aqui, além da Clarice. Vou usar o Renatinho. Renato Clarice anda pelo... Ah, permaneceu em Cuiabá de quarentena. O verbo de estado de ser, ele sempre tem que estar no presente? Espera aí um pouquinho. Aproveitar que a Ingrid está comendo aqui. Ingrid. Faz aniversário. Continua em seu quarto. Pronto. Agora eu pergunto para vocês. Esses 3 verbos aqui que a tia Nívia colocou, nessas 3 frases. Show. Clarice, Renato e a Ingrid. Então, são 3 sujeitos simples aqui. Agora vamos analisar. Aqui nós temos um predicado, predicado, predicado. Pergunto à turma do 7º A e 7º B. O verbo andar, permanecer e continuar aqui, nessas 3 frases, são verbos de ligação? O permaneceu... Calma. Sim. Pera. Vou E mudar permaneceu. a pergunta. Vou mudar a pergunta. Esses 3 verbos que estão nessas frases aqui, eles exprimem estado? O permaneceu é? Estado? Eu que estou perguntando, Lorena. O verbo andar, os 3. Quando Verbo continua, andar, acho que é. permanecer e continuar. Eles estão exprimindo estado? Sim, ué. Só permaneceu que eu não sei. Você acha, Clarice? Explica para mim. Não é Clarice? É Lorena? Então explica, Lorena. Anda. É porque a Clarice está andando. É porque ela tá andando, entendeu? Está. Então, espera aí um pouquinho. Você já acabou de falar, então, que o verbo andar não é um verbo que exprime estado. Por quê? Porque ela não está andando, ela está agindo. É uma ação. É ação. E o permaneceu em Cuiabá? Permaneceu em Cuiabá. É estado também? Você acha que é? Ué, não sei. Gente, é só a Lorena que está na aula hoje? Acho que é ação, tia. Não, acho que não. Permaneceu. Não, Ó, presta atenção. Acho que não, tia. Não. Vou dramatizar. Vou mudar aqui, ó. Faça de conta que eu sou o Renato. Certo? Ok. Aí, de repente, o Renato ele está em Cuiabá. Uhum. Aí a Lorena chega nele e fala assim, Renato, ganhamos uma passagem, primeira classe, de avião, para retornarmos à Barra do Garças. Vamos! Aí o Renato vira para a Lorena e fala, não vou. Presta atenção, vou permanecer em Cuiabá. E aí, pergunto a vocês, esse verbo permanecer, ele tem a conotação de ação ou de estado? De ação. Ação. Não falei? Não falei? Não Mas falei? e se Eu ele falei for- desde o início. Calma. E se ele Lorena. falasse... Lorena, vou Fale. matar a charada. Verbo, para ele exprimir estado, geralmente ele vem acompanhado de uma característica. Em Cuiabá, não é característica. Em seu quarto, não é característica. Pelo corredor, não é característica. É por isso que a senhora não gosta, porque nem sempre o verbo vai ser em estado, né? O que o livro falou. Entendeu?
Então, essas 3 frases aqui, o verbo andar, permanecer e continuar, não são verbos de ligação. Entendeu? São É isso que eu ações. quero mostrar para vocês. Que dependendo do contexto, esses verbos aqui, eles podem mudar. Isso aqui a gente chama de predicação verbal. Ele pode ser verbo de ligação ou não. Você vai aprender o que não é verbo de ligação é verbo transitivo ou intransitivo. Certo? Então, aqui nesses 3 exemplos, gente, são exemplos de verbos que ele falou aqui, que o verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, continuar e andar, são verbos de ligação. Sim, mas dependendo do contexto, ele pode mudar a predicação. Entenderam agora? Por que eu não gosto de ensinar vocês? Olha, gente, os verbos de ligação é o verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se, parecer. Porque generaliza. Tá? Porque aí eu vou estar... Generalizando. de certa forma. Tá? Ok? Lembrando que a língua portuguesa, você tem que analisar o contexto. Tá? O contexto. Ok? Posso apagar então aqui? Pode. Pronto. Vou tirar esse exemplo. Então, até aqui tudo bem? Aí tudo bem. Ó. Aí tem um quadrinho. Bernardo, vou mudar para o Luca. Luca, lê Oi. esse quadrinho aí, ó. Condição. Estado, característica permanente. Então, qual é o exemplo? Olha, cadê o trem aqui, tia? Esse homem é um profissional. Profissional. Estado, característica temporária. Qual é o exemplo? Esse distinto profissional está. Anda meio esquecido ultimamente. Mudança de estado, característica. Esse distinto profissional ficou. Tornou-se meio esquecido ultimamente. Estado, característica aparente. Esse distinto profissional parece meio esquecido ultimamente. Continuidade de estado, característica. Esse distinto profissional continua. Permanece meio esquecido ultimamente. Lorena, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nos 5 exemplos, na condição tem uma palavra em comum. Qual que é a palavra em comum? Característica. Viu aí o que a tia Nívia falou? O verbo que exprime estado, gente, sempre vai estar junto de uma Característica. Tá certo? Então, não tem erro. Quando vocês forem fazer uma análise sintática, vocês saberem como é que funciona. Agora, eu vou dar o exemplo de uma análise sintática, Lorena, que eu falei para você que iria dar. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Meu ursinho continua sujo de café. Por quê? Derrubei café no coitado do ursinho. Vou colocar aqui, meu ursinho de pelúcia. De pelúcia. Ok? Como que eu vou fazer essa análise sintática aqui? Primeiro, quem que é o verbo? Continua. Continua. Então, quem continua sujo de café? Pelúcia. Então, vamos separar aqui já, ó. Sujeito e predicado. Vou colocar aqui, ó. Que tipo de sujeito nós temos aqui? Simples. Sujeito simples. Então, peraí. Sujeito simples. Meu ursinho. Meu ursinho pipão. Eu já ia colocar. Pipão. Pimpão. E pelúcia. Pelúcia. Oh, caramba. Pelúcia. Aí a gente põe. Aí, Sujeito. núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É aquele Ursinho? Ursinho de pelúcia. Bem, Eloá. Não precisa ter medo de Ô, falar, não. É isso mesmo. Ursinho. Ah, por isso que você colocou de pelúcia, porque você ia perguntar depois. Isso. Para você ter uma noção. Vamos lá. Que tipo de predicado agora nós temos aqui?
Predicado verbal ou predicado nominal? Vamos ver. Nominal. O verbo exprime ação ou estado? Ação. Não, continua sujo. Estado. É sujo de Estado. café. Então é Estado. nominal. Verdade, Então, olha só. verdade. Acertei. Continua sujo de café. Ok? Sempre soube. Detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui ele está ensinando o predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Quem é o predicativo do sujeito? Sujo. Sujo. Por quê? Não é a característica? Sim. Então, vamos pensar assim. No predicado nominal, nós temos o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Nada mais é do que o verbo mais o adjetivo. Tá? Ah, tá. Aí agora lá embaixo você vai colocar o verbo de ligação. Aí tem que colocar continua. Aí Detalhe, junto os- eu vou colocar aqui embaixo do predicado nominal. O quê? Tia, se o sujeito tem núcleo, o predicado também tem núcleo? Sim. Agora a gente vai aprender o seguinte. Ah, meu Deus. Núcleo do predicado nominal sempre vai ser o predicativo do sujeito. sujeito. Sempre. Outro detalhe. No predicado Ursinho de nominal, pelúcia sujo de o café? núcleo dele sempre será a característica ou predicativo do sujeito. Ok. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo de análise sintática. Tá? Sim. Entenderam? Entendendo? Sim. Ó, Sim. aí, é interessante, o livro de vocês trabalhou isso aqui, ó. Verbos que podem ser de ligação ou de ação. Aqui está mostrando para vocês a diferença. Aquilo que eu mostrei nos 3 exemplos. E o predicativo do sujeito. Lê para mim, Lorena, o que é o predicativo do sujeito aí no quadrinho verdinho da página 29? Damos o nome de predicativo do sujeito ao termo da oração que atribui características ou estados ao sujeito, relacionando-se com ele geralmente por meio de um verbo de ligação. Eu estou falando grego aqui para vocês? Tô no Em 2. relação ao livro? Nada. A mesma coisa. Tá? E aí, detalhe. Tia, pode ocorrer 2 predicativos do sujeito numa mesma frase? Sim. Eu poderia ter colocado aqui, ó, meu ursinho de pelúcia continua sujo e fedido de café. Ah, Ai, tá. que Aí legal. seria sujo e fedido. Os 2 seriam predicativos do sujeito, Ou núcleo do predicativo. tá? Mesma coisa. Ok? Lá na página Não, é 30 mesmo, ó, predicativo do sujeito com verbo de ação. Este daqui, depois a gente vai trabalhar especificamente. Depois. O que vocês farão agora? Prestem atenção. Vocês vão fazer tarefa para casa. Coloquem aí. Página 32 e 33. Tá? Essa é a 3, tarefa. 4? Página 32 e 33. Deixa eu até anotar 33. aqui. Cobrar na quarta-feira. Tia, 1, 2, 3 e 4? Isso. Tô. Tarefa. Páginas 33 e 33. e 33. Tia, e aquelas que eu não consegui fazer, não tem problema. A gente vai solucioná-las na próxima aula. Mas tentem fazer. Tentem fazer, por favor. Tá? Depois que nós corrigirmos essas páginas, se der tempo, eu vou explicar o outro tipo de predicado, que aí entra também o predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito ele pode ocorrer tanto no predicado nominal, quanto no predicado verbo nominal. Este, eu preciso de uma aula para explicar para vocês. Ai, Tá certo? Certo. tá certo. Tá Certíssimo, certo. professorinha. Ok? Ok. Posso interromper o compartilhamento aqui?
Pode. Já Pode. Gente, presta atenção. Vocês têm a mini gramática, qualquer dúvida, ok? Vocês recorram a ela. Também, não só a tia Nídia.